sobre dois personagens bíblicos. Vamos perceber algumas coisas sobre a história desses personagens e depois vamos focar num episódio de um personagem só. O primeiro personagem que eu gostava de desfrutar Não? O primeiro personagem que eu gostava de desfrutar com os irmãos é um personagem que se chama Jacó. A pregação é... Não podes pôr o título. Quem sabe o resto disto? Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Mas nem sempre é assim. Porque, por exemplo, Jesus andava com quem? Jesus andava com quem? Com os discípulos. E ele era chamado amigo de quem? Dos pecadores. Ou seja, ele andava com os pecadores. Então, se eu pegar e disser este provérbio, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, eu teria que assumir então que Cristo era pecador. Não necessariamente. Então, há vezes que nós nos damos com pessoas, como nós aqui no grupo de louvor, nós estávamos a orar e o João... Onde é que está o João? O João que está lá atrás, deve estar a traduzir, não é? O João estava a orar e muito bem. Nós somos chamados para estar com as pessoas, para sermos luz. E há vezes que nós deixamos de nos dar com algumas pessoas por medo de nos associarmos a pessoas que não são de boa reputação. Mas Deus quer nos usar para nós nos darmos com as pessoas em geral, para nós as ajudarmos. E nós vamos aprender que Deus, Ele não se envergonha de ser associado a nós. Ele não se afasta de nós quando nós erramos, Ele não se afasta, Ele não nos rejeita quando nós não acertamos tudo. Deus é um Deus que tem prazer em se associar connosco. Mas, voltando aqui a este personagem, havia um personagem chamado Jacó. Quem sabe a história de Jacó? Sim, não vou pedir para resumir, mas quem sabe, ou já ouviu falar? E o irmão, alguns irmãos, ok, então para alguns vai ser a primeira vez. Mas Jacó é um personagem muito interessante e diz assim em Gênesis capítulo 25, 24, que a mãe de Jacó, ela ia dar à luz gêmeos, que deve ser uma trabalheira, gêmeos, não é? Mas ia dar à luz gêmeos. Mas Jacó, já antes de nascer, ele já tinha um espírito, eu vou dizer assim, ele tinha uma mentalidade de eu primeiro, os outros depois. Eu primeiro tenho que cuidar de mim, eu tenho que ser o primeiro. Tanto que, vejam o que é que diz, 25, 24, diz, quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, era peludo. Como? Eu não sei se os pais, o Lucas e a Patrícia, os pais do Heitor, depois nós vamos ver quem é o Heitor, que é um bebé que nasceu, e é uma bênção termos uma igreja que os membros ainda podem engravidar e dão à luz. Quem está grato pelas crianças que nós temos aqui? Ok. Podemos aplaudir, não há problema, as crianças são uma bênção. Mas ele também é peludo, o Heitor é peludo. Portanto, quando a mãe vier cá e eles estiverem online, eles confirmam que o miúdo nasceu com mais cabelo que eu. Então, e diz assim, ele era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Então temos um dos filhos que é Esaú. Agora vejam este Jacó, que é um dos personagens, né? Diz assim, em seguida saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Ou seja, ele não queria que Esaú fosse o primeiro, ele não queria que Esaú fosse o mais velho. Ele tinha já incutido nele esta mentalidade, este espírito de eu primeiro, que ele queria atrasar o irmão para ele ser o mais velho entre os gêmeos. E diz que pela razão a qual foi chamado de Jacó. Jacó quer dizer, ou uma das raízes da palavra de Jacó quer dizer suplantador. É aquele que quer ser primeiro, aquele que suplanta um lugar que não é necessariamente dele, mas ele quer estar em primeiro lugar. Então Jacó já nasce com este espírito, este instinto de eu primeiro. E toda a vida de Jacó nós começamos a perceber que este personagem é alguém que é caracterizado por um espírito de engano. Ele mente ao pai
para ficar com a herança espiritual, vamos dizer assim. Ele engana o próprio irmão, em conluio com a mãe, mas ele tem um espírito enganador, ele não tem problemas em mentir para atingir os seus objetivos. Por isso é que diz em Gênesis capítulo 27, 36, o irmão fala isto sobre Jacó. Diz assim: Esaú acrescentou, com razão se chama Jacó, o irmão, pois foi a segunda vez que ele me enganou. Ou seja, Jacó tinha esta reputação. Não só o nome fala de suplantador, mas o próprio caráter dele e a fama que ele tinha perante a família era de enganador. Ele diz, já é a segunda vez que Jacó me engana. Ele tomou o meu direito de primogenitura e eis que agora tomou também a minha bênção. Mas, e eu dou graças a Deus, que na nossa vida há sempre um mas de Deus. A nossa vida não é carimbada com fracasso, engano seja o que for, ou desilusões e decepções, fracassos, mas existe uma mudança sempre na nossa vida. E a mudança na vida de Jacó chegou também. Este Jacó, que era um enganador, tem um encontro com Deus e Deus muda o destino de Jacó, o enganador, o suplantador, e ele dá-lhe um outro nome. E diz em Gênesis capítulo 35, versículo 10, e disse-lhe Deus a Jacó, o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o teu nome Jacó, o suplantador, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Então Deus muda de uma forma profética o nome de Jacó, este personagem que é o enganador, né, que a própria família olhava para ele e dizia, ele é um enganador, o suplantador, mas Deus muda o nome de Jacó para Israel. E uma das traduções para o nome de Israel pode ser aquele que lutou com Deus, etc., mas também pode ser príncipe de Deus. Então Jacó, que era o usurpador, o suplantador, aquele que os outros consideravam que era um enganador, porque ele mentiu muitas vezes, muitas, ele enganava muita gente, mas Deus muda alguém e a reputação deste homem para um príncipe de Deus. Essa foi a grande mudança na vida de Jacó. De Jacó, o enganador, para Israel, um príncipe de Deus. Deus mudou a vida deste homem. Um outro personagem que eu gostava de refletir com os irmãos, e este aqui os irmãos conhecem com toda a certeza, é Moisés. Então nós temos Jacó, que teve uma experiência com Deus, tem um encontro com Deus, e Deus muda a reputação dele para uma boa reputação, e agora nós chegamos a Moisés. A história de Moisés, resumidamente, ele é um hebreu, ele nasce, é do povo de Deus. Naquela altura, a mãe chegou à conclusão que ele estava em risco de vida e colocou ele no rio, etc. E há uma egípcia que pega nele e ele é criado no mundo egípcio. Era uma superpotência na altura. E vamos ver o que Atos capítulo 7, versículo 22 fala sobre Moisés. E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Moisés foi criado como um egípcio. Os egípcios tinham vários deuses, era uma cultura muito diferente da cultura do povo de Deus. O povo de Deus era escravo naquele lugar e Moisés ele foi educado naquele império, vamos dizer assim, naquela superpotência, debaixo do ensino dos egípcios. Isto é muito importante nós entendermos. E tornou-se um homem poderoso em palavras e obras, ou seja, ele não só foi criado naquela cultura, como ele emancipou-se naquela cultura. Portanto, é possível nós estarmos num meio hostil, nós estarmos num trabalho, num emprego hostil, que não tem muito a ver com a nossa fé e ainda assim nós sermos prósperos. O facto de eu estar inserido num lugar onde as pessoas não temem a Deus, as pessoas não consideram Deus, não quer dizer que eu tenha que fracassar, eu posso ser próspero no meio das adversidades e de circunstâncias que não me são favoráveis e onde o nome de Deus ele não é temido ou respeitado. Vai ser microfone que a gente não tem problema. Então, Moisés, ele não só foi criado entre os egípcios, vê lá, João, mas ele prosperou. Versículo 23. Ok, obrigado. Acho que é. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Lembra-se que ele era israelita, ele era hebreu. Então ele foi visitar o povo dele, que era escravo lá. Ao presenciar um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou
estava a dirigir para libertá-los. Mas eles não o compreenderam. Ele fez uma ação que ele até achou que foi boa. Que é, eu estou a defender aqui os coitadinhos dos escravos. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam a discutir. Então Moisés o que é que faz? Ele pensa, eu tenho importância e tal, eu vou resolver este conflito entre estes 2 israelitas que estavam a discutir e tentou reconduzi-los à paz. Argumentando, homens, vós sois irmãos. Porque agridem um ao outro? Ele está a tentar chamá-los à razão. Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou. Quando diz exclamou, que é como se ele tivesse dado um berro exaltado. Ele estava mesmo exaltado a dizer isto. Ele disse, quem é que te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Ou seja, o que é que tu tens a ver com o que nós estamos a fazer? Acaso queres assassinar-me? Como fizeste ontem com aquele egípcio? Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Os irmãos vão para resolver uma disputa familiar ou entre amigos e vocês é que ficam mal na fotografia. Ou seja, vocês foram cheios de vou aqui conciliar e vocês é que ainda saem perturbados daquela situação toda. Pior, ainda vocês é que saem mal falados. Foram meter onde vocês não tinham que se meter. Ninguém tem a obrigação de ir reconciliar e fazer. Mas há vezes que nós nos metemos onde não fomos chamados e nós é que saímos mal da situação. Ainda assim, a Bíblia diz que nós não nos devemos cansar de fazer o quê? O bem. Porque a seu tempo, ceifaremos isso também. Não é? Vamos escolher o bem que nós fazemos. Moisés percebeu, toda a gente sabe que eu matei o egípcio. E vejam o que é que diz. No versículo 29, ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou a viver como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Ou seja, este Moisés ele foi rejeitado pelo seu próprio povo e pelo povo que o tinha adotado. E é isto que nós vamos conversar hoje. Mas eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos. Quem é que está connosco pela primeira vez? Quem é que nos visita pela primeira vez? Quem é que está aqui pela primeira vez? Não? Amém. Ok. Temos que convidar mais pessoas para vir à igreja, irmãos. Já tinha que convidar pessoas para vir à igreja também. Porque o que acontece aqui é maravilhoso. É ou não, pastora Suzana? Como nós estávamos a falar lá embaixo. Então, eu gostava que nós pudéssemos... Eu sei que isto vai ser inédito. Eu sei que os irmãos não estão à espera disso. Mas eu gostava... Vejam o que eu vou dizer aqui, vai ser sobrenatural. Eu gostava que nós encontrássemos não uma, Marcos, não 2, quantas? 3 pessoas, só 3, que sejam as pessoas mais bonitas que estão aqui hoje, que capricharam hoje, e que nós pudéssemos dar um abraço bem apertado e dizer assim, bem-vindo a casa, mas com sentimento. Vamos fazer isto? Sair dos nossos lugares, dar um abraço a 3 pessoas e dizer bem-vindo a casa.
partilhar também a alegria. Está bem? A Helena também já deu à luz. Está ali a menina. Está ali a Helena, uma menina também. E é uma bênção também ter-vos aqui connosco. Então, nós já aprendemos sobre estes dois personagens. Jacó, o enganador, suplantador, e Moisés. E há um momento na vida do Antigo Testamento, vamos dizer assim, na narrativa daquilo que é o Antigo Testamento, que estes dois personagens se cruzam. Não se cruzam fisicamente, mas eles cruzam-se em termos do princípio e aquilo que nós vamos chegar a algumas conclusões. E o autor, o causador deste episódio onde estes personagens se encontram é o próprio Deus. É num diálogo que Deus tem com Moisés. Então, nós já percebemos que Moisés ele foge, ele vai para a terra de Midian com 40 anos e ele fica 40 anos lá. Então, o que nós vamos estar a observar agora é já Moisés com 80 anos. Já não é novo, já não tem o mesmo vigor que tinha antes, mas ainda assim ele desenvolve a sua profissão, ele passou a ser um pastor de ovelhas. Lembre-se que ele tinha um alto cargo no Egito, ele era bem considerado, emancipado, e de repente, ele, porque foge, ele torna-se estrangeiro, mas um estrangeiro sem direitos praticamente. Ele fica a tomar conta do rebanho do sogro. Quem aqui tem 80 anos? Passa lá assim, orgulhosamente. A bênção. A bênção. É ali também uma bênção. Aqui ninguém. Bênção também. É só gente nova, 80 anos. Ainda dá para apacentarem com as ovelhas. Mas nós vamos ver então o episódio de Moisés com 80 anos e nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés, veja bem que diz, apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Ou seja, Moisés com 80 anos, nem o próprio rebanho ele tinha. Ou seja, Moisés, que é uma figura da nobreza egípcia, agora ele praticamente não tem nada dele. Ele está a apacentar um rebanho que nem é dele. É do sogro. Que era sacerdote em Midian e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. Ele está a apacentar e ele está num monte. E isto dá-nos o primeiro ponto que eu gostava de partilhar com os irmãos. Ele com 80 anos, ainda assim, Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele. Ou seja, ainda dá tempo. Ainda há tempo. Não importa a idade, não importa a circunstância onde nós estamos inseridos, nós ainda temos tempo para cumprir o plano maravilhoso que Deus tem para nós. Ainda há tempo. Porque Deus dá-nos oportunidades. Então Deus esperou, por algum motivo, que Moisés tivesse 40 anos naquele deserto a apacentar ovelhas, a não desenvolver, vamos dizer assim, algo dele, mas a cuidar de coisas que não eram necessariamente dele, mas porque Deus tinha um plano. Então, quando parece que na nossa vida não está a acontecer nada, quando nós parece que estamos a viver no deserto e tudo o que nós estamos a investir parece que cai num bolso roto, o que nós investimos parece que não está a funcionar, ainda assim o que Deus tem para nos dizer hoje é que ainda dá tempo. Nós ainda temos tempo. Se nós estamos aqui a respirar, é porque nós ainda temos o quê? Tempo. Deus, o que Ele tem para nós, Ele tem guardado e Ele vai nos revelando de uma forma progressiva. E Deus o que fez com Moisés é que Ele deu-lhe outra oportunidade. Moisés podia pensar, ok, eu estou neste momento da minha vida, eu agora estou aqui a apacentar as ovelhas, eu estava lá no Egito, já nem falo bem o egípcio, não tenho com quem falar, aqui eles não falam egípcio, estou todo enferrujado, eu já não adoro aqueles deuses, se calhar como antes, está tudo esquisito, o meu tempo já está no fim. Eu já não tenho muita coisa para desenvolver na minha vida. Mas isso não é verdade. Veja o que é que diz no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, um arbusto. Ou seja, ele está com o rebanho e ele olha e há um arbusto que está a arder, mas estranhamente aquele arbusto está a arder, porque ele já devia ter visto outros arbustos a arder, mas aquele não se consumia. Ou seja, aquele arbusto
uma chamada de atenção. E isto leva-me ao nosso segundo ponto, que é Deus chama a nossa atenção. Deus constantemente coloca pistas à nossa volta. Deus constantemente coloca sinais à nossa volta para chamar o quê? A nossa atenção. Deus faz com que nós sejamos indesculpáveis. Nós não temos desculpa, nós não podemos chegar no último dia da nossa vida, que nós abrimos os nossos olhos e estamos perante Deus, nós passamos desta realidade para uma outra realidade crónica, não apenas que nós apalpamos e vemos de uma forma distorcida. Nós vamos estar perante Deus. Nós não vamos ter desculpa de dizer assim: mas eu nunca te percebi. Não, mas Deus vai dizer: mas eu mandei pessoas. Eu mandei sarças ardentes à tua vida. Eu mandei coisas para chamar a tua atenção. Tu não te lembras daquela vez que aquela pessoa te falou de Deus? Tu não te lembras daquela vez que tu até foste à igreja e eu falei contigo na pregação, eu falei contigo no louvor, eu falei contigo quando vocês estavam a orar e eu falei contigo? Deus constantemente está a chamar a nossa atenção. Então Deus usa-se do quê? De tudo à nossa volta. Até as circunstâncias difíceis, as dores na nossa vida, Ele usa para nos chamar a atenção. E Moisés aprende esta lição. Porque ele viu alguma coisa estranha, despertou a curiosidade dele e ele assumiu como sendo uma grande visão. Ele diz: eu vou ver isto porque isto é uma grande visão. Que não haja em nós o desprezo pelos sinais e as pistas que Deus coloca à nossa volta. Nestes dias eu estava a dizer a alguém que as pessoas mais difíceis para pregar, a plateia mais difícil para pregar, sabem quem são? Quem os irmãos acham que são? Acham que são os descrentes, os incrédulos? Acham que são os crentes de uma igreja? Não, são os pastores. Verdade ou mentira? É os mais... Sabem porquê? Porque a nossa profissão, o nosso chamado é estudar a Bíblia, decifrar a Bíblia, trazer para os irmãos o que Deus falou connosco. Essa é a nossa profissão. Então, quando eu estou sentado, se eu não tiver um espírito humilde, eu vou pensar assim: qualquer pessoa que esteja a pregar, eu vou pensar: eu conheço este texto. Já preguei. Vai falar o quê? Moisés e sarça ardente. Tanta vez, já tenho 100 pregações sobre isso aí. E o que é que a pessoa pensa? Pensa que aquilo já não é para ele. É para as outras pessoas. Noutras igrejas, não na nossa, claro, mas noutras igrejas, também acontece um fenómeno, que é pessoas que acham que a pregação que está a ser pregada aqui é para outra pessoa. Claro que é noutras igrejas, na nossa não. Mas eu não sei se já lhe ocorreu, está a ouvir uma pregação e pensa assim: isto era tão bom que aquele que não sei quem ouvisse. Isto é que era. Aliás, alguns de nós até somos mais ousados e cortamos partes da pregação e mandamos para alguém, tipo um recado, uma dica. Mas nós temos que ter atenção às chamadas de atenção que Deus nos dá. Então Deus chama a nossa atenção e que nós estejamos sempre com um espírito aguçado, curioso, para receber o que Deus tem para nos dar. Então Moisés vai e diz no versículo 4: e vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou, deu um grito de Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E Deus disse: não te chegues para cá, não avances, não chegues perto, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A primeira parte que Deus diz é: não te chegues para cá, não chegues perto. E nós entendemos que há um padrão, eu não tenho tempo para elaborar sobre isso, mas nós entendemos que há um padrão no Antigo Testamento de uma diferenciação e de um distanciamento de Deus para com o povo. Porque é de forma didática, de forma pedagógica. Deus tem que, ao criar a sua identidade para com o povo, Ele tem que estabelecer uma distância de segurança entre Ele e o povo. Então, Ele está a dizer: não te chegues mais, porque o lugar onde tu estás é santo. Há um afastamento. E nós entendemos no Antigo Testamento
que a proximidade que existia era uma proximidade temporal e circunstancial. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, é Deus que se chega a nós. No Novo Testamento, Deus chega-se a nós através da bendita pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele envia Cristo, o próprio Deus vem habitar entre nós. Então nós entendemos que o Antigo Testamento é não te aproximes, mas no Novo Testamento, vejam o que é que diz Tiago 4,8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, existe, não te chegues, não é chega-te a Deus. Porque nós, através de Cristo, não por nossos méritos, mas através de Cristo, nós devemos nos aproximar dele. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Mateus 11:28, o próprio Cristo diz: vinde a mim, venham. O Antigo Testamento, não cheguem perto, porque tem que haver esta distância de segurança. Novo Testamento, não. Vinde após mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hebreus 10:22. Portanto, o quê? Acheguemo-nos a Deus. Há este convite. Não. Agora não há mais alguma coisa que nos separa. O véu foi rasgado. Vocês devem se aproximar. Acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza da fé, tendo em nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aqui a água pura não é batismo. Aqui a água pura é a água do Espírito. Nós sermos lavados por Deus. Ainda que, deixem-me colocar esta parte. O batismo é mandamento. Aquele que crê deve ser batizado. Nós vamos ter batismos. Eu nunca compreendi uma coisa, deixem-me partilhar o meu coração com os irmãos. Eu, quando me converti, uma das coisas que eu percebi, sabe o que é que foi? Foi isto. Se eu acredito no que a Bíblia diz, eu acredito naquilo que Jesus diz, como é que então é possível, se eu acredito nele, eu acredito no que ele diz, se ele diz para eu ser batizado, eu vou dizer, eu não estou preparado ainda para ser batizado? Isso não tem sentido. A não ser que eu diga assim, eu não estou preparado para obedecer a Deus. Okay? Então, o cristão quer obedecer. O batismo faz parte do nosso processo. Eu sou salvo, porque eu sou salvo, eu quero ser batizado. Então, aqueles irmãos, e eu não sei os irmãos todos que são ou não batizados, os irmãos, se têm Cristo no seu coração, se já consideram que Cristo é o Senhor da vossa vida, precisam de ser batizados. Não é complexo. Porque o batismo é a exposição exterior de um compromisso interior. Se eu tenho Cristo dentro de mim, eu quero que as pessoas à minha volta saibam disso. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então nós estávamos a falar sobre esta questão do batismo, eu e o pastor Brice, estávamos a conversar sobre isso, que há a necessidade das pessoas terem a noção que precisam de ser batizadas. Eu, quando me converti, quando alguém disse, olha, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E eu pensei assim, eu creio, eu quero ser batizado. E eu fui batizado. Eu não tenho que me preparar, tenho que fazer um curso. Nada contra igrejas que fazem cursos de batismo, lá, tudo incrível, cada dinâmica é cada dinâmica. Mas eu creio, então eu quero ser batizado. E o batismo, que nós consideramos válido de acordo com as Escrituras, é um batismo por imersão. E é um batismo que eu escolho. Mas eu fui batizado quando eu era criança. Tu lembras que isso tu decidiste ser batizado? Não. Então tu precisas de escolher ser batizado. Okay? É uma salvaguarda que às vezes nós precisamos de ser lembrados. Mas, então, existe esta ideia deste distanciamento. Mas quando ele diz, não te chegues perto, mas ele diz para tirar as sandálias dos pés. Porquê? Porquê que os irmãos acham que ele tinha que fazer isso? Porquê? Porque ele tinha que se descalçar. Por exemplo, este lugar é santo, sim ou não? Sim. Deus está aqui ou não? Sim. Então este lugar é santo ou não? Sim. Quem é que está aqui descalço? Eu estar. Há modas. André, porquê? Porquê que tu achas? Porquê que achas que eles tiveram que tirar os sapatos? Para deixar tudo, não digo pecado, mas tudo aquilo que não é puro fora daquilo que é considerado a terra. Ok.
tem a ver, nós temos que ter extra cuidado onde estamos aqui a pisar. Ou seja, há uma dependência diferente, isto são tudo simbolismos, mas ele foi educado aonde? No Egito. Agora vejam, ele foi criado no Egito. E se nós compreendemos um pouco da cultura do Egito, há uma... Põe lá a imagem, Yuri. Isto é uma coisa antiga do Egito. Não dá para perceber muito bem, mas é muito interessante se quiserem depois estudar. Esta é uma imagem que... Eu não chego lá, mas... É mais ou menos isto. Aqui. Isto é uma imagem de um faraó. O faraó daquela altura. Chama-se Nahmet ou qualquer coisa assim. E esta figura maior é um deus. Eu acho que é o deus Horus. Então ele está de joelhos perante esta divindade. Porque perante as divindades, o que é que era suposto até o faraó fazer? Ele, o quê? Ajoelhar-se. Mas se repararem, ele está ali um boneco mais pequeno, por respeito de qualidade, mas é muito interessante se quiserem pesquisar na internet. Está ali um boneco mais pequeno. E o que ele tem nas mãos, adivinhem lá o que é? É as sandálias do faraó. Ou seja, existia já esta ideia de que, independentemente da tua posição, mesmo o faraó, que é a pessoa mais alta a nível de nobreza, o faraó, quando está perante o quê? Uma divindade, ele tem que se colocar de joelhos e tem que tirar o quê? As sandálias. Porque ele está perante uma divindade. Então Moisés, como ele foi, ele cresceu na cultura egípcia, ele percebia este princípio. Ele percebia que perante a divindade, ele tem que, ao tirar as sandálias, ele está a demonstrar o quê? Eu sou inferior a este ser que emana aqui. Então isto leva-me ao nosso terceiro ponto, que é Deus fala na nossa linguagem. Deus fala de maneira que nós o possamos compreender. Como Moisés estava inserido na cultura egípcia, Deus teve que falar de alguma maneira que fizesse sentido para Moisés. E Deus fala na nossa linguagem. Deus não fala da mesma maneira comigo que fala com o irmão ou com a irmã. Porquê? Porque eu tenho outras particularidades. Eu tenho outra maneira de pensar. Eu tenho outra cultura onde eu fui criado. Porque eu tenho uma cultura familiar que é diferente da cultura dos irmãos. Eu sou homem, não sou mulher. Eu tenho a idade que tenho, não tenho mais, nem tenho menos. Deus fala com um adolescente de uma maneira diferente que fala com um adulto. Deus fala com um casado de uma maneira diferente que fala com um solteiro. Deus fala de uma maneira diferente para um português do que fala com um brasileiro, um cabo-verdiano, etc. Ele fala de acordo com a nossa linguagem. E a fase da vida onde nós estamos. E eu não sei quanto aos irmãos, mas eu dou graças a Deus por isso. É que Deus desce ao nível da minha compreensão e da minha linguagem. Por isso, é que quando nós pregamos aqui, nós com uma pregação atingimos pela graça de Deus, e é o Espírito Santo dentro de nós atingimos quem? Portugueses, africanos, brasileiros, mais velhos, mais novos, pobres, ricos, muito bem formados a nível académico, pessoas com quarta classe, pessoas que sabem ler muito bem, pessoas que não sabem ler. É irrelevante, porque a palavra de Deus torna-se o quê? Torna-se na nossa própria linguagem, na velocidade dos nossos pensamentos. Então, quando nós oramos e queremos ouvir Deus, nós não devemos orar como a outra pessoa que nós ouvimos orar. Nós temos que orar à nossa maneira, na nossa linguagem. E pedir para que Deus fale connosco como? Na nossa linguagem também. Eu estava a falar, eu não sei se... Também já não me lembro o que é que foi, mas eu estava a falar sobre... No início, quando eu me converti, uma das coisas que eu achava terrível eram as reuniões de jovens. E eu vou-vos explicar porquê. Nas reuniões de jovens, sabe o que é que nós fazíamos? Dávamos a mão, fazíamos uma roda de oração. E eu converti há pouco tempo uma roda de oração, que era... Um orava, o outro orava, pima, pima, pima. E eu, quando chegava a minha vez, eu pensava assim, os outros estavam a orar, e eles, tu és Deus Rafa, Adonai. Eles sabem as alcunhas de Deus. Eles sabem, eu não sei falar
Jiré. E o Deus, eu não sei nada dessas coisas. Ele já trata o Deus pelas alcunhas dele e tudo. Eu não sei nada disso. E quando chegava à minha vez, eu pensava assim, eu não consigo orar como eles. Eu não consigo orar, usar estas... Tu és esplendoroso em todos os teus caminhos. Faz-me reconhecer, ó Deus, poderoso Deus do universo. Eu não conseguia. Então o que é que eu pensava? Eu não vou orar. E eu vou dizer, eu não tenho nada para dizer. Até que eu, na minha ingenuidade, eu percebi este princípio. Deus não precisa que eu fale como os outros. Deus quer ouvir a minha voz. À minha maneira. Na minha linguagem. Então eu passei a ter esse entendimento. Por exemplo, como o nosso irmão Luís, que ele falou sobre as ofertas no domingo passado. O que é que ele fez? Ele falou como eu costumo falar? Não. Ele falou como o pastor Brios costuma falar? Não. Ele chegou aqui, fez um solo e cantou como a Filipa, como a nossa Ana? Também não. Ele chegou aqui com uma oração poderosa, como a nossa pastora Suzete, quando ora, os céus dão atenção a esta mulher. Não. Ele disse assim, ouçam, eu não consigo falar muito bem se não for a ler. Ou seja, ele expressou o amor a Deus, cuidando de nós, com aquilo que ele escreveu. Então nunca se envergonhe de ser mais limitado ou mais expansivo. Deus fala na nossa linguagem. E por último, Deus capta a atenção de Moisés, ele fala na sua linguagem, Deus dá-lhe mais uma oportunidade. E eu termino com este ponto. Porque ele depois, quando se está a apresentar, diz assim no versículo 6, disse mais, Moisés ele descalçou-se, no sinal de reverência, e ele percebeu, ok, isto não é um Deus qualquer. Este não é um Deus pequenino, este não é um subdeus, este não é um semideus. Não, este Deus é um Deus importante. Ainda que Moisés não soubesse bem quem era, Moisés não tinha um entendimento claro. Por isso é que lá mais para a frente ele pergunta assim, quando eu te apresentar, quando eu disser ao faraó, deixa o meu povo ir, porque o Deus... Quem é que eu apresento? Como é que tu te chamas? Eu não estou a ver quem é. E ele diz, eu sou o que sou. Que é quase uma maneira irónica dele dizer, eu sou aquilo que sou. Moisés, tu tens é que fazer o que eu estou a dizer. Mas ele apresenta-se aqui, ele diz assim, versículo 6, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Abraão o pai da fé. E eu consigo perceber porque é que Deus, quando se apresenta, ele apresenta-se com um currículo bom. Eu sou o Deus de Abraão, o pai das nações. O Deus de Isaac. Uau! E o Deus de Jacó. Lembra-se quando nós conversámos sobre Jacó? O suplantador, o enganador. E Deus mudou o nome de Jacó para que nome? Lembram-se? Israel. Que é o que nós conhecemos hoje. Israel, país, israelitas, Israel, as 12 tribos, Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Mas, de novo, eu entendo porque é que Deus não tem problemas em se associar com Abraão. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão. Claro, lá em Tiago, podes pôr o versículo de Tiago. Tiago 2,23 diz assim, cumpriu-se assim a Escritura que declara, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Que reputação incrível, Abraão. Qual é a tua alcunha, Abraão? As Escrituras chamam-me de amigo de Deus. De privilégio. Então, quando Deus se relaciona, se associa a Abraão, eu percebo, ok? O Deus de Abraão. O Deus de Isaac, eu também percebo, porque Isaac é o filho milagre de Abraão. É o resultado da fé de Abraão. Eu percebo Deus dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas o que me faz confusão é porque é que Deus não diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas ele não diz isso. Ele não se apresenta como Deus de Israel. Porque Deus de Israel, não são isto. Israel é a parte boa de Jacó. Nós temos Jacó o suplantador, Jacó o enganador, Jacó a sombra
sombra deste indivíduo e nós temos o lado bom de Jacó, que é Israel. E o previsível seria Deus dizer assim: eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus do lado da luz daquele indivíduo. Mas não, Deus não faz isso. Deus relaciona-se a partir de Jacó. Deus de Jacó. Jacó, que era um mentiroso, um enganador, que foi desleal com o pai, desleal com o seu irmão. Ele que tinha um passado extremamente questionável. Jacó, que era cheio de erros e desacertos. E a questão é: porquê que Deus não se associa com Israel em vez de Jacó? E a resposta está no meu último ponto, que é porque Deus não se envergonha de nós. Deus não tem problemas em se associar com o nosso pior. Ele não tem problemas com isso. Deus olha para nós como inteiros. Ele não se envergonha do nosso lado quando nós falhamos. Ele diz: agora não me quero associar. Não. O que ele está a dizer a Moisés é isto: Moisés, tu erraste, tu assassinaste um homem, tu fugiste. Mas ainda assim, para tu cumprires o que eu preciso que tu cumpras, tu tens que entender que eu não sou só o Deus dos bons momentos. Eu não sou o Deus daqueles que fazem tudo certo. Eu sou o Deus daqueles que erram. Eu não tenho problemas em me associar com os teus erros. Moisés, tu erraste, tu não és capaz de... Por isso é que Moisés diz: quem sou eu para ir? Envia um outro no meu lugar. Eu nem falar já consigo. Eu tenho problemas, eu já nem me lembro do egípcio, eu não consigo falar. Eu não tenho oratória para ir falar com o faraó. Escolhe outra pessoa. E é como se Deus dissesse: não, é verdade, não tens oratória, tu não tens capacidade, mas eu não tenho problema em me associar com os teus defeitos. Mesmo cheio de erros, eu consigo fazer alguma coisa na tua vida. E hoje eu não sei quanto aos irmãos, eu dou graças a Deus por isso. Deus não se envergonha de nós, talvez porque Deus não se envergonha dos nossos erros. Talvez porque Deus não tem problemas em associar-se com as nossas falhas. Talvez porque Deus não é apenas o Deus dos nossos momentos bons, mas também é o Deus dos nossos maus momentos. Talvez porque Ele não é apenas o Deus daqueles que nunca beberam demais, dos que nunca fumaram, dos que foram virgens para o casamento, daqueles que fizeram tudo de acordo com as regras. Deus não é apenas o Deus daqueles que cumpriram as regras e que conseguem ter um currículo e dizer: não, eu fiz tudo certo, nunca disse uma asneira, nunca bebi demais, não fiz o que outros fazem. Deus é o teu Deus, mas é Deus também daqueles que erraram e que não conseguiram acertar e que não acertaram sempre. Talvez porque todos nós temos um pouco de Jacó em nós. E o que Deus está a dizer: porque tu tens um pouco de Jacó, eu não tenho problemas em me associar contigo nos teus momentos mais tristes. Então, Moisés não se achava capaz. Ele achava que outra pessoa devia ir no lugar dele. Então Deus apresenta-se. Ouçam, que alegria partilhar isto. Deus apresenta-se como o Deus também dos que falham e daqueles que não são capazes. O Deus dos rejeitados, o Deus dos incapazes, o Deus dos que erraram, dos doentes, dos limitados. Somos nós, ouçam, somos nós. E somos nós que temos medo de nos associarmos a pessoas duvidosas. Deus não. Porque Deus sabe, independentemente do nosso passado, Ele pode construir alguma coisa maravilhosa, bonita, inspiradora de se ver em nós.